Quem ousaria tocar um corpo ainda quente de promessas não cumpridas? Quem seria capaz de atravessar a linha invisível entre a esperança quebrada e o medo absoluto? Talvez, sem saber, você também já tenha sido chamado para segurar o peso de algo que todos os outros abandonaram. Mas quantos resistiriam à vergonha, ao perigo, à própria morte para fazer isso? Você já se perguntou por que o nome de José de Arimateia aparece na hora mais escura da história? E por que quase ninguém ousa falar sobre ele? O que leva um homem a desafiar o império, a fé, os próprios discípulos, e a si mesmo apenas para cuidar do cadáver de alguém que parecia ter falhado? Seria a piedade ou seria algo que nem mesmo os evangelhos ousaram dizer em voz alta? Dizem que a fé é feita de milagres, de espetáculos, de vitórias. Mas e quando a fé é enterrada com as próprias mãos, fria, silenciosa, exposta ao escárnio dos vivos? E se o verdadeiro milagre não estivesse no túmulo vazio, mas na coragem silenciosa de quem ousou dar um sepultamento digno àquele que muitos haviam rejeitado como uma farsa? A história que vamos revelar não é sobre glória imediata, nem sobre aplausos divinos. É sobre o sussurro da coragem, aquele que ecoa mais forte do que todos os gritos. É sobre o homem que escolheu permanecer quando todos fugiram e que, no silêncio de uma pedra tombada, escreveu seu nome nas entranhas da eternidade. Você acha que conhece José de Arimateia? Não, você não conhece. Não ainda. Prepare-se para seguir os rastros de um homem esquecido, de um ato encoberto pela pressa da ressurreição, de uma história que foi enterrada junto com Jesus e que só agora começa a ser desenterrada. Mas cuidado, nem tudo que repousa na escuridão está morto, e nem toda luz revela o que você espera encontrar. Não é fácil tocar a morte com as próprias mãos. José de Arimateia sabia disso quando pediu o corpo de Jesus. O pedido atravessou o salão como uma lâmina invisível, cortando o ar carregado de acusações, medos e murmúrios. Não era apenas um cadáver. Era a evidência viva de uma promessa, aparentemente quebrada. E ainda assim, ele avançou. Cada passo até Pilatos foi uma renúncia silenciosa à sua posição, à sua segurança, à sua reputação entre os poderosos. Quem pede o corpo de um condenado, carrega também a sua culpa, carrega o seu fracasso, carrega o estigma que até mesmo os mais fiéis discípulos preferiram evitar. Mas José não hesitou. Alguma coisa mais forte do que a lógica, mais poderosa do que a autopreservação, empurrou aquele homem para frente. Não era um impulso heróico, não era vaidade, era outra coisa. Uma certeza enterrada nas profundezas de sua alma, uma voz sussurrando verdades que o mundo havia esquecido de escutar. O lençol que ele trouxe para envolver o corpo não era apenas tecido, era o manto invisível de todos os sonhos despedaçados. Cada dobra, cada fio entrelaçado era um lamento silencioso, pelas promessas que pareciam ter morrido prematuramente. Ao tocar o lençol, José tocava, também, as dores mais secretas do coração humano. Quando desceram o corpo, o céu parecia suspirar. Não houve trovões, nem milagres espetaculares, nem rasgos na realidade. Apenas o peso frio e pesado de um homem que havia dito ser a vida, agora rendido à morte. E José, de mãos trêmulas, recebeu esse peso como quem recebe uma herança invisível e devastadora. Alguns dizem que fé é declarar vitórias no meio da batalha. Mas fé, naquela tarde cinzenta, era ousar carregar aquilo que o mundo inteiro julgava ser derrota. Era envolver com ternura aquilo que todos tinham desprezado. Era acreditar, de algum modo impossível, que aquilo que parecia fim ainda escondia um começo secreto. Nenhum grito ecoou das pedras naquele momento. Nenhum anjo apareceu para confortar José. Tudo o que ele tinha era o silêncio pesado da terra e o olhar vazio dos guardas. Mesmo assim ele seguiu. Mesmo assim ele prosseguiu. Porque alguns pactos são feitos na escuridão, sem plateia, sem reconhecimento, sem aplauso. O túmulo que José preparara para si mesmo agora recebia outro. Um estranho? Um mestre? Um fracassado? Um rei? Talvez todas essas respostas fossem verdadeiras ao mesmo tempo. E ao rolar a pedra para fechar a entrada, José selava não apenas um corpo, mas também um mistério que mudaria o curso da história sem que ninguém percebesse imediatamente. Quantos de nós teríamos a coragem de enterrar nossos próprios sonhos, sem garantias de ressurreição?
Quantos seríamos capazes de honrar aquilo que parece ter falhado, apenas porque em nosso íntimo sabemos que a história ainda não terminou? José de Arimateia não sabia como a história terminaria. Ele apenas sabia o que precisava ser feito. A noite caiu sobre Jerusalém como um véu pesado, e José caminhava sozinho pelas ruas estreitas, sentindo o peso de um segredo que nenhum homem ousaria carregar. A dúvida sussurrava, a memória gritava, o medo apertava, mas havia algo ainda mais forte, algo que insistia em não deixá-lo recuar. Era estranho como o silêncio podia ser tão ensurdecedor. O eco de suas sandálias, batendo nas pedras, parecia zombar da esperança que ele ainda ousava esconder dentro do peito. A cidade que havia aclamado Nazareno agora jazia mergulhada em uma quietude amarga, como se todos compartilhassem uma vergonha secreta. José sabia o que todos pensavam, que tudo havia terminado, que os sonhos de um reino diferente, de uma liberdade verdadeira, haviam sido esmagados sob o peso da cruz. Mas dentro dele, uma chama pequena, teimosa, recusava-se a morrer. Era uma esperança sem provas, uma fé sem garantias. Enquanto caminhava até o sepulcro, José se perguntava: quantas verdades já foram sepultadas antes mesmo de florescer? Quantas promessas foram enterradas porque o medo falou mais alto que a fé? Ele não queria fazer parte dessa covardia silenciosa. Não desta vez. O sepulcro novo, cavado na rocha, parecia agora mais um altar do que um túmulo. Cada golpe do cinzel, cada pedra removida, cada gota de suor derramada pelos trabalhadores anônimos, havia preparado aquele espaço para algo muito maior do que a morte, ainda que ninguém soubesse disso. Ao entrar no sepulcro, José sentiu o cheiro úmido da pedra viva, um aroma de fim, um aroma de recomeço. Era como se as paredes respirassem uma tristeza antiga, como se os ecos dos funerais passados ainda sussurrassem entre as frestas. E ali, nesse útero de pedra, ele colocou o corpo que mudaria tudo. Os olhos de José, endurecidos pelos anos e pelas responsabilidades, ardiam com lágrimas que ele não ousava deixar cair. Ele sabia que, de alguma maneira misteriosa, aquele gesto simples, silencioso, doloroso, era uma semente plantada em solo invisível, e que toda semente morre antes de viver. Quando seus dedos soltaram o lençol, ele sentiu como se estivesse soltando uma parte de si mesmo, como se estivesse entregando não apenas um corpo, mas também seus próprios medos, suas expectativas, sua necessidade de entender tudo. E no vazio daquele gesto, encontrou uma liberdade que nunca conhecera antes. Rolar a pedra foi um ato de fé sem espetáculo. Não houve música celestial. Não houve tremores de terra. Apenas a rudeza da pedra contra a rocha, selando o invisível com um som seco e definitivo. E ainda assim José sabia. Às vezes o invisível é mais real que tudo o que se pode tocar. Ele se afastou do sepulcro sem olhar para trás, porque sabia que, em certos momentos, olhar para trás é duvidar. E naquele instante, duvidar seria atrair tudo o que seu coração, em sua parte mais silenciosa e esquecida, ainda acreditava. As ruas agora pareciam mais escuras, mais hostis. Sussurros escapavam das sombras. Olhares acusadores se escondiam atrás das janelas. Mas José não se importava. A vergonha de ser associado a um derrotado era um preço pequeno a pagar pela dignidade de ter feito o que era certo. Talvez, pensou ele, todas as verdadeiras histórias de fé comecem no fracasso aparente. Talvez os grandes recomeços estejam sempre disfarçados de finais desesperadores. Talvez o próprio Deus tenha escolhido a fraqueza como disfarce, apenas para confundir os olhos dos que se acham fortes. José caminhava com passos firmes, mas o coração carregava uma tempestade. Medo e coragem duelavam dentro dele. Incerteza e fé se entrelaçavam como raízes profundas. E no meio desse caos, uma certeza crescia. A história ainda não tinha terminado. Ela mal havia começado. A ausência do mestre ecoava como uma dor física. José quase podia ouvir, no vento frio da madrugada, a voz que acalmara tempestades, que perdoara adúlteros, cura enfermos e ressuscitara mortos. Agora, essa voz parecia ter sido engolida pelo abismo, mas o eco permanecia. Um eco que não podia ser silenciado. Enquanto o mundo dormia em ignorância, José velava em silêncio. Ele sabia que no íntimo, carregar o corpo era menos pesado do que carregar a responsabilidade de lembrar. E ele não se permitiria esquecer.
Não enquanto ainda pudesse respirar. Quantos abandonam seus votos no primeiro sinal de fracasso? Quantos traem sua própria alma quando o caminho se torna escuro e sem promessas? José de Arimateia não seria contado entre eles. Ele preferia a vergonha dos homens à traição de sua própria consciência. O peso do mundo parecia ter se dobrado sobre ele naquela noite, mas José o carregava como quem carrega um segredo vital. Um segredo que ainda precisava ser revelado, mesmo que por enquanto estivesse coberto de silêncio e pedra. O céu, agora tingido de roxo profundo, parecia observar tudo em um silêncio cúmplice. A criação inteira parecia prender a respiração, como se soubesse que aquele momento, pequeno e despercebido, alteraria para sempre a trajetória do universo. Os olhos de José, ao olharem para o horizonte, não viram a glória que outros prometiam. Não viram legiões de anjos, nem tronos de ouro. Eles viram apenas a escuridão, mas uma escuridão grávida de possibilidades. Uma escuridão onde a semente do impossível estava prestes a germinar. Alguns chamariam aquilo de loucura, outros de desespero. Mas para José, era fé. Não a fé que busca sinais espetaculares, mas a fé que persiste mesmo quando tudo parece negar sua validade. A fé que segura o corpo morto da esperança e ainda diz: eu não te deixarei. O rosto de Jesus, marcado pelo sofrimento, ainda guardava uma estranha serenidade, como se até mesmo na morte ele soubesse de algo que os vivos não conseguiam compreender. José contemplou esse mistério com reverência, sentindo que mesmo ali, algo invisível pulsava uma vida que a morte não podia apagar. O lençol que envolvia o corpo agora era o testemunho silencioso de um amor que ousou ir além da decepção. Cada dobra, cada nó, cada cuidado refletia uma decisão. A decisão de não abandonar, de permanecer fiel, de honrar o que parecia não ter mais valor. José sabia que não seria lembrado nos cânticos, que poucos falariam de seu gesto, que sua história seria apenas uma nota de rodapé no grande drama da redenção. Mas ele também sabia que, diante dos olhos do invisível, seu gesto era eterno. E foi assim, no esconderijo da madrugada, longe dos aplausos, longe dos holofotes, que a verdadeira fé se manifestou. Não em milagres gritantes, mas em um coração que ousou acreditar no invisível, mesmo quando tudo parecia perdido. Cada passo que José dava para longe do sepulcro era uma confissão silenciosa. Nem todo fim é o que parece ser. Ele carregava no peito uma batalha invisível, onde a esperança e a desesperança se enfrentavam como exércitos antigos em campo de guerra. As ruas escuras se tornaram testemunhas de sua decisão. Ser fiel mesmo quando a fé parecia um absurdo. Quantas vezes a coragem se parece mais com a solidão do que com a vitória? Quantas vezes o maior ato de fé é continuar, mesmo sem nenhum sinal de que está valendo a pena? O vento cortante da madrugada parecia sussurrar promessas esquecidas, histórias antigas, pactos feitos antes que a luz existisse. José ouvia em seu íntimo ecos de vozes ancestrais, como se sua jornada fosse apenas uma repetição de muitas que vieram antes. Ele sabia que, às vezes, a maior prova de fé é sepultar um sonho sem destruir o coração. O lençol, a pedra, o sepulcro, tudo parecia gritar a palavra fim, e ainda assim, algo dentro dele dizia: começo. Talvez, pensou ele, a verdadeira vida só comece quando a esperança morre e renasce sob uma forma que não controlamos mais. No silêncio, José se tornava cúmplice de um mistério muito maior do que ele próprio podia compreender. As sombras esticavam suas mãos invisíveis, tentando apagar a centelha que ainda restava. Mas José resistia, mesmo sem forças aparentes. Seu corpo caminhava pela cidade adormecida, mas sua alma percorria territórios muito mais vastos, muito mais antigos. Quantos homens se dobram diante da morte, sem perceber que ela é apenas uma máscara mal ajustada da vida? José não sabia explicar o que sentia. Sabia apenas que era real, mais real do que tudo o que seus olhos já haviam visto. O luto é uma prisão para quem acredita que a última palavra é da morte. Mas para aqueles que ousam olhar além, o luto é apenas o parto silencioso de algo eterno. As lágrimas que José não derramava se transformavam em uma força silenciosa, uma convicção que não precisava de palavras. Ele se tornou, sem perceber, um guardião da esperança, mesmo em meio às ruínas do sonho. No peito de José ardia uma memória.
A memória de um olhar que atravessava as máscaras humanas e via o que ninguém mais via. Esse olhar agora, fechado pelo peso da morte, ainda acendia brasas dentro dele. Era como carregar uma chama escondida sob a cinza. Ninguém via, ninguém entendia, mas ela estava viva. As ruas tortuosas de Jerusalém se tornavam labirintos de incerteza, mas José caminhava, mesmo sem mapa. Em cada esquina escura, ele enfrentava seus próprios medos personificados, tentando convencê-lo a desistir. Mas cada medo derrotado alimentava ainda mais a convicção de que ele estava participando de algo muito maior do que si mesmo. Os demais podiam se refugiar em suas justificativas religiosas, seus temores políticos, seus pactos de conveniência. José havia escolhido o caminho mais solitário, aquele onde apenas a voz da consciência guia os passos. E a consciência, quando é verdadeira, não grita, ela sussurra. Quantos sacrificam a verdade em troca da segurança? Quantos enterram sua alma para salvar sua posição? José sabia que o preço que pagava agora era alto, mas o preço de negar quem ele era seria infinitamente maior. No fundo, todos sabem quando estão traindo a si mesmos, mesmo que inventem belas desculpas para disfarçar. A fidelidade à verdade é, muitas vezes, um fardo pesado demais para ser carregado por multidões. É por isso que as grandes histórias sempre começam com poucos ou apenas um. José era agora um desses poucos, um homem comum, fazendo uma escolha extraordinária. Enquanto o mundo adormecia em sua indiferença, ele velava um corpo como quem guarda um tesouro invisível. Talvez o mundo nunca soubesse o que ele havia feito naquela madrugada, mas a eternidade saberia. E no fundo, era a eternidade que importava. A cruz havia prometido o fim, mas no íntimo de José, ela sussurrava promessas de algo inominável. Era como estar na beira de um abismo, sentindo que o próximo passo poderia ser voo ou queda. E ainda assim, ele avançava. Porque a verdadeira fé não calcula riscos, ela simplesmente obedece ao que é maior do que ela mesma. O sol ainda não havia nascido, mas José já era um novo homem. Não porque havia vencido algo exterior, mas porque havia atravessado a si mesmo. A maior conquista humana não é mudar o mundo exterior, mas vencer as fortalezas invisíveis dentro da própria alma. José havia sido transformado sem que ninguém visse. O que antes era medo agora era reverência. O que antes era dúvida agora era mistério. O que antes era apego agora era entrega. Ele não sabia o que viria. Não sabia se algum dia veria a promessa se cumprir. Mas sabia que, de alguma forma, já fazia parte dela. Porque quem entrega a esperança morta à terra, confiando que a vida virá, já participa do milagre. Cada gota de suor naquela noite carregava o peso de gerações que ansiavam por redenção. Cada suspiro de José se misturava ao clamor silencioso da criação inteira, aguardando uma libertação invisível. O céu começou a clarear levemente, mas o frio persistia. O amanhecer parecia indeciso, como se o próprio tempo hesitasse diante do que estava para acontecer. José olhou para trás apenas uma vez e viu a pedra. Imensa, pesada, definitiva, ou assim parecia. Quantas vezes o impossível se disfarça de pedra selada? Quantas vezes o milagre se esconde atrás de uma impossibilidade intransponível? A fé verdadeira é aquela que semeia mesmo diante da pedra, que ama mesmo diante da cruz, que crê mesmo diante do silêncio absoluto. E José havia feito exatamente isso. Talvez sem compreender, talvez sem ter palavras para explicar, mas o gesto estava feito. E esse gesto, pequeno no tempo, gigantesco na eternidade, alteraria para sempre a história dos homens. A semente estava plantada. A pedra estava rolada. A noite estava prestes a perder sua coroa. E José, o homem que ousou enterrar o impossível, havia semeado a maior colheita que o mundo jamais conheceria. Mesmo que naquele momento tudo ainda parecesse perdido. Mesmo que, para todos os olhos humanos, fosse apenas mais uma história de fracasso. Porque é assim que os começos verdadeiros sempre se parecem. Eles surgem onde ninguém espera. Nascem no chão duro da perda. Florescem no solo da vergonha. E brilham na escuridão, onde todos já haviam desistido de procurar. A verdadeira vida começa onde a esperança humana termina. José de Arimateia, sem saber, havia inaugurado o princípio do fim da morte. E mesmo que seus passos se perdessem nas vielas da cidade adormecida, sua história havia sido gravada na pedra eterna do tempo. Um simples túmulo, uma pedra rolada,
um lençol manchado e um amor que ousou esperar. O céu, agora tingido de dourado pálido, parecia sorrir em segredo, porque em breve, muito em breve, o mundo inteiro saberia que o corpo que ele havia sepultado jamais permaneceria ali. Você consegue ouvir o silêncio que se formou naquela manhã? Não era o silêncio da derrota, era o silêncio da criação. A pedra que tanto juraram ser o fim agora se tornava o marco de um novo começo, invisível, mas inexorável. Tudo o que parecia perdido, na verdade, estava apenas mudando de forma, preparando-se para um nascimento que os olhos cansados do mundo não podiam ainda discernir. No túmulo vazio, no lençol dobrado, nos passos hesitantes dos primeiros que chegaram, ali repousavam verdades que nenhum grito de império, nenhum argumento de autoridade, nenhum açoite de poder seria capaz de apagar. Porque o que é verdadeiro não precisa de defesa, ele simplesmente é. Como o sol, que ao surgir não pede permissão para iluminar. E você, quantas pedras tem chamado de fim, sem perceber que são apenas portas disfarçadas? Quantos túmulos tem temido, sem entender que neles repousa a semente de algo que seus olhos ainda não podem compreender? A história de José de Arimateia é a história daqueles que, mesmo sem todas as respostas, escolhem ser fiéis à voz que ecoa além do entendimento. O mundo ensina a abandonar, ensina a se proteger, ensina a zombar dos que creem no invisível. Mas há aqueles raros, silenciosos, incompreendidos que enterram o que amam não por fraqueza, mas por coragem, que esperam contra toda esperança, que semeiam seus sonhos mesmo em solo de lágrimas, porque sabem, a eternidade começa onde termina o controle humano. José não viu o corpo ressurgir. José não assistiu à vitória imediata. E, ainda assim, ele participou dela, como cada gesto oculto de fé participa daquilo que um dia será revelado. Nada do que é feito por amor verdadeiro se perde. Nada do que é ofertado em silêncio de ser contado entre os fios invisíveis que tecem a história maior. Então, olhe para suas pedras, olhe para seus túmulos e pergunte-se: será que aquilo que você julga estar perdido, na verdade está apenas esperando para renascer? Será que a sua entrega silenciosa, sua fé cansada, sua esperança quebrada, não são, também elas, parte de algo muito maior do que seus olhos conseguem ver? Se esta história ecoou dentro de você, se algo em seu íntimo foi tocado, não permita que este momento se apague no ruído do mundo. Curta este vídeo, compartilhe esta verdade, inscreva-se neste canal. Caminhar junto, nesta jornada de revelações ocultas. Você não está só, e o que foi plantado em seu coração hoje, um dia florescerá.